Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor, mais uma semana que se inicia. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus, a terra, os mares, tudo que há. E pela submissão do coração herdou tudo do Pai e está com o governo sobre os seus ombros. Ele está no centro e governa com um cetro de justiça, de equidade, um cetro de ferro que despedaça todo o barro. É como quem está de pé e pisa uva nos lagares. Por conta da desobediência, se inflama a ira do cordeiro. A Bíblia diz, não temas quando a casa engrandece, quando sua glória engrandece. Nada, quando for, nada levará consigo. Porque do pó viemos, para o pó voltaremos. Temos que ter zelo sim da nossa alma, para aquele dia que somente o Pai sabe. E ele disse que ele concede graça aos humildes. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquele que aplica a entender do Evangelho e de Cristo, que é a própria palavra, que é viva e eficaz, a água transformada no vinho definitivo, é aquele que cumpre o amar o próximo como a ti mesmo, e amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Porque ele se opõe aos arrogantes. A Bíblia diz que aqueles que são altivos, aqueles que são de alta estatura, ele se opõe a eles. Aqueles que acham que a obra é dele e ele mostra de quem é a vinha. A Bíblia diz, que os ceifeiros são muitos, mas poucos são os que empreendem em buscar a sabedoria para aquilo que é válido. Que a sabedoria é válida para salvar a vida daquele que o tem e anunciar àqueles que estão nas trevas, assim como um dia nós éramos, e temos que ficar vigilantes para não retroceder e para resplandecer a luz para aqueles que ainda não alcançaram essa sabedoria. E temos que ser perseverantes, porque a Bíblia diz, aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Tem que ser uma constante, dia após dia, na vigilância, na oração, como ele sempre nos ensina para fugir de vanglória, o servo inútil não herdará o reino dos céus, aquele que larga a mão do arado, ele não tem prazer. Mas ele diz, fazei tudo em oculto, que o Pai que está no alto vê e tudo contempla, galardoa. Não fazerem para serem vistos por homens, mas depois de teres feito tudo, consideres inútil. Fazendo assim, fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Não buscamos honra e glória de homens, e sim aquele que não divide a sua honra e glória, mas nos compartilha através do Espírito Santo, e perseveramos dia após dia, porque através das boas atitudes que o Espírito Santo, sempre como ele nos disse ontem, nos conduz naquilo que é útil, naquilo que é edificante para nós, jamais aquilo que é para destruição, porque Deus, os planos dele é de fazer justiça em nossa vida, seus planos são de nos favorecer. É certo que ele não age com parcialidade, mas ele favorece segundo as boas atitudes que Cristo nos concede. Ele não age na parcialidade, mas segundo a atitude de cada um. Porque aquele que é só ouvinte e não pratica, ele ilude-se a si mesmo. Já aquele que é vigilante, que ouve
e que pratica, ele colhe aquilo que planta, né? É onde a vantagem que tem daquele que segue o Espírito é que ele colhe para a vida eterna, ele colhe para a vida abundante, né? A Bíblia diz: agora aqueles que semeiam para a carne, semeiam para a corrupção, para a destruição, onde nós temos que estar sempre perseverantes segundo o Espírito. Porque através do Espírito ele está pronto, a carne é fraca, mas o Espírito está preparado para toda boa obra. Quando nós damos liberdade, fugimos de vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, que não dão liberdade ao Espírito, porque onde há o Espírito há liberdade, né? Onde há o Espírito há a palavra liberada com poder e autoridade, porque ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Ele nos ensina: não temeis os homens, aqueles que podem somente matar o corpo, mas temei antes, vou lhes ensinar a quem deveis temer. Temei aquele que depois de retirar o espírito, né, que o espírito, o corpo sem o espírito nada serve, está morto, né? Tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que julga com exatidão, exerce o direito, aquele que está galardoando o povo segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E em mais uma semana meditando na sua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz, que nos reveste da sua força e do seu poder. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O Pai aceita o sacrifício dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que ele recebe em suas narinas como um aroma agradável, porque exalam um bom perfume em Cristo, como ele já nos ensinou em pregações anteriores. O bom perfume, né, de Cristo, para alguns é salvação, é a vida eterna. Mas quando nós tornamos a própria justiça, esse bom perfume de Cristo para outros é cheiro de morte, né? Mas a quem há de se compreender esta palavra, né? Como o Noé, né? Ele e a sua família que creu e que perseverou fazendo a arca em obediência, ele foi-lhe imputado como justiça, né? E o bom perfume subiu às narinas de Deus. Já aqueles que o zombavam, né, e não davam atenção, que viviam comendo, bebendo, dando de casamentos, como nada havia de acontecer, Noé foi como cheiro de morte para eles, porque através da justiça que ele foi justificado, lhe imputado como justiça, né, condenou o restante que não creu, né? Assim nós temos que ficar vigilantes, porque bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes que ele concede graça, aquele que bebeu da água e nunca mais terá sede, é uma fonte a jorrar, porque a boca fala que o coração está cheio. E assim nós perseveramos dia após dia, pois a fé tem que ser perseverante do início ao fim. A honra e a glória seja dada a Ele para todo o sempre. Ele é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando nós o glorificamos, o Pai recebe, né, a honra e a glória, porque nem mesmo Deus Altíssimo, nem mesmo o Filho e todo aquele que tem o seu Espírito não se glorifica, não busca glória e honra de homens, e glorifica sempre aquele que é digno. Aquele que tem o seu Espírito glorifica o Filho, e aquele que glorifica o Filho, o Pai é glorificado. Assim como fugimos de toda vanglória, porque damos honra e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e nós esvaziamos de nós mesmos, porque nada somos. Se não for pelo seu Espírito,
nada podemos, nada somos. Se não for Ele colocar estas palavras em minha boca, do qual eu glorifico todos os dias, por Ele trazer esta mensagem, esta palavra, primeiramente a mim, que sou o primeiro a receber como ouvinte e praticante, porque se assim não procedo, sou um hipócrita, né, em proclamar algo que não vivo, mas Ele é aquele que sonda o intento da mente, do coração, e cada um que examine-se a si mesmo, como é que está as atitudes, se está somente como ouvinte, sendo negligente quanto ao ensino, porque Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, cometeram 2 crimes, cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água, né, e rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva. Nós temos que perseverar, né, para que a nossa alma vai juntamente com as atitudes e com a fé. Como Paulo disse, guardei a fé, encerrei a carreira, combati um bom combate através da fé, né? Guardou a fé e as boas atitudes. Quando nós examinamos a si mesmo, o Espírito Santo confirma, testifica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, ao nosso espírito, que estamos sendo perseverantes nas boas obras, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo, a não ser por aquele que nós estamos enxertados nele como ramos vivos, né? Como a videira verdadeira enxertada nos ramos, como filhos adotivos. A única forma de alcançar o Pai nas regiões celestiais é através daquele que veio do alto e voltou ao alto dos céus. Aquele que virá nas nuvens, na glória do Pai Altíssimo, com os seus anjos, fazer a ceifa, né? O seu reino é chegado até nós quando há o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E através do arrependimento se persevera nos frutos do Espírito Santo. Na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, na piedade como fonte de alegria, o amor, né? O amor é o dom supremo, a piedade. Ainda que falasse a língua dos anjos, dos homens, sem amor nada seria, é como um sino que ecoa, que tine, como um prato que retine, nada sou. Ainda que vendesse tudo que tem e doasse aos pobres, sem amor nada seria. Porque daquele dia vai ser muitos que dirá: Senhor, mas eu fiz obras sociais, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas e maravilhas. E muitos estão sendo enganados porque está operando segundo o poder do próprio diabo, que faz os sinais ilusórios. A Bíblia diz que se os escolhidos não ficassem vigilantes, também seriam enganados, porque até fogo cairia do céu. Mas Jesus os conhece, aqueles que estão com o exterior como ovelhas, mas o interior é como um lobo feroz, o seu Deus é o seu próprio estômago. Estão apacentando a si mesmo. E ele dirá a eles: malditos, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Já aqueles que o adoram o Pai em espírito e em verdade, assim como ele disse àquela mulher samaritana, de agora em diante não adorareis nem em Samaria, nem em Jerusalém, nem nos confins da terra, porque não é um lugar que está determinado, bem como paredes meramente feitas por mãos humanas, templos feitos por mãos humanas. Mas ele disse: os verdadeiros adoradores são aqueles que a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada, porque o seu trono celestial está no mais alto de todos. Ele está acima de todos, aquele que está no mais alto e sublime do trono. E ele julga e
ele tem o poder e autoridade, ele julga os reinos e as nações como ele bem lhe aprove, porque o Pai lhe concedeu o poder e autoridade para julgar, e assim ele concede no meio de nós. E há mais esperança para estes, os verdadeiros adoradores, do qual ele diz: desde que tirei o meu filho do Egito, eu venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. É necessário estarmos dia após dia santificando, consagrando ao Senhor, esvaziando de si mesmo, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo. A estes ele nos ouve, a estes ele recebe o aroma agradável, porque está em obediência, e melhor é obedecer do que sacrificar. Não está envolvido em meramente idolatria a objetos, a campanhas, algo que é impossível de salvar a vida do povo, meramente doutrinas humanas, costumes. Nós somos daqueles que oramos para que o povo venha se arrepender dos seus pecados, porque quando há o arrependimento, começa-se a agir o reino dos céus, aquele que tem o Espírito Santo, que Jesus disse que é necessário nascer da água, que é o vinho novo definitivo, que purifica, que liberta, que cura, e o Espírito que conduz a pessoa no caminho, ela não desvia. O entendimento não é de próprios olhos, porque quem tem entendimento de próprios olhos não se desvia do mal. Através dele o temor de Cristo é o que nós temos que ensinar às almas: temei a Cristo, arrependei-vos e é chegado o reino dos céus sobre vós, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo, e assim despedaça todo o jugo, e há cura, libertação, há restauração, e através da sua palavra que é viva e eficaz, se alcança o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele acrescenta tudo aquilo que é necessário. Assim, não é necessário ficar envolvido em doutrinas meramente humanas, porque essas doutrinas é que tiram a liberdade do Espírito, porque aonde há o Espírito há liberdade, Aquele que tem um encontro com Jesus, ele não precisa de ficar fazendo campanha para libertação, cura, porque o próprio Senhor já está no seu coração e está agindo, está operando, e está ali edificando segundo a sabedoria do alto e não segundo a sabedoria da hipocrisia, do fermento de alguns, que a Bíblia diz que eles não suportariam quando ouvisse a sã teologia de Cristo, porque criaram-se, amoldaram aos seus ouvidos segundo os costumes próprios, pregam aquilo que lhe aprove para aquilo que acaba sendo a destruição, porque Deus não precisa de mais tempo, assim como Cristo Jesus, para conhecer a humanidade. Aquilo que o homem exalta e aquilo que para ele é grande é abominável diante de Deus, porque ele está adorando ao Deus Mamon, a sua esperança e a sua confiança está em sua muitas riquezas, e nada isso lhe acrescenta, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, e todos aqueles que assim perseveram estão rumos à própria destruição, porque a maledicência, e aquele que planta a maledicência, a corrupção, colhe a própria corrupção, E em mais um dia que a gente continue vigilante, porque muitas são as ciladas no mundo. Paulo já dizia, assim como no livro de Tiago, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, e vós tão rápido afastareis da pura devoção a Cristo Jesus. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, o glorificando, aprendendo dele de que é manso e humilde de coração, seguindo na humildade, que é a dependência a Cristo,
não se amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovado pelo seu Espírito, pela sua força e o seu poder, dia após dia. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.